mas ter também ataque, né? Existem certos lutadores, existem certos brigadores que falam que a melhor defesa é o ataque. Se o inimigo me ataca, eu vou atacar ele também, irmão. Diga glória a Deus. Não vou ficar esperando ele me atacar. Não vou ficar esperando ele agir. E se ele já está agindo, eu vou agir também. Então, em cima do propósito da reconstrução, eu vou começar o propósito de jejum de Daniel da resposta. A Bíblia diz que no 10º dia, Daniel já teve uma resposta de Deus. No 10º dia, Daniel já mostrava uma aparência melhor do que os outros meninos que estavam com ele. Porque ele foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor, da Babilônia. Ele foi levado cativo moço. Ele, Sadraque, Mesaque, Abednego. E mais a maioria do povo de Israel foi levado cativo. Mas ele teve privilégios. Porque o rei Nabucodonosor falou, você vai tirar do meio desse pessoal meninos, rapazes inteligentes. Rapazes que você vê que tem condições de aprender alguma coisa, enfim. Eu fui estudar a fundo sobre a Babilônia daquela época, e esses meninos que eram escolhidos, eles não eram escolhidos só pela inteligência. Muitos eram escolhidos também pela beleza. A história diz que os reis da Babilônia eram homossexuais. Eles escolhiam meninos para ter ali como amantes. Foi estudo, não é uma coisa que eu acho. É duro ouvir isso, não é? Mas era a realidade. Então, muitos desses meninos que eram escolhidos, mas era porque eles eram bonitos, aos olhos dos reis. E eram usados, sim, como um namorado. Mas você sabia que na Babilônia, no Egito, na Grécia e em Roma, isso era normal? Era normal um César, que é como se fosse o rei. Porque César não foi um só, foram vários Césares. Não sei se você sabe disso. Foi Calígula, foi vários Césares, né? Eles tinham o título de César. Então, esses Césares, eles pegavam esses meninos para ter como namorado. Para você ter ideia, Calígula, quem já ouviu falar de Calígula? Era um César. Calígula, ele botou o cavalo dele como ministro. Ele engravidou a própria irmã. Ele tinha 3 namorados homens. E isso era normal. Ah, pastor, então por que o senhor está reclamando hoje em dia? Eu não vou falar sobre isso. Eu estou dizendo a você que, então, voltando ao assunto, eles eram escolhidos não só pela inteligência, mas pela aparência. Então, eu falando com Deus e conversando com Deus, quando o Daniel falou que não queria se misturar e comer das finas iguarias do rei, é que ele não queria ser mais um objeto de prazer. Ai, pastor, coisa horrível. Mas era a realidade. Ele era um homem de Deus. Se ele negasse isso para o rei, ele era morto. Então ele fez um propósito com Deus. Eu nunca tinha escutado isso. Eu nunca vi um pastor falar sobre isso. Mas eu fui estudando, não só da Bíblia, mas a história. Então, Deus falou no meu coração que o Daniel sofreu muito para não se envolver com as coisas do mundo naquela época. Ele abriu um jejum das finas iguarias do rei. Aí eu fui estudar o que eram, ou o que seriam as finas iguarias do rei da época. Era o vinho, eram as bebidas fortes, eram as comidas que eram feitas à base de porco, eram comidas, na época, mais requintadas que o rei preparava somente para ele e para estes meninos que ele queria deixar forte, bonito, vistoso. Então, o Daniel entrou nesse propósito confiando em Deus. Porque ele falou para o copeiro do rei, olha, não me traz só legumes, só sopa, eu não vou comer isso, não vou comer aquilo, eu não vou comer as finas iguarias do rei. E o cara falou assim, não, peraí, eu não posso fazer isso. Porque se você ficar fraco, o rei vai vir em cima de mim e vai me matar. Ele falou assim, ó, se em 10 dias, ou se em 10 dias, eu não estiver melhor, mais forte, mais robusto do que qualquer um destes, eu vou voltar a comer as finas iguarias. E em 10 dias, dos 21 dias de jejum, o Daniel se mostrou muito mais forte, muito mais robusto do que os outros rapazes.
Aí você fala, mas daí foi pior para ele, porque deu rei, né? Mas Deus protegeu Daniel. O que eu estou te falando é que quando você entra num propósito com Deus, o inimigo vai te tentar desistir. O inimigo vai fazer, não, você não vai conseguir, tu está indo contra o sistema, tu está indo contra isso, está dando tudo errado para você, você não está vendo, não. Você não está vendo, quanto mais você vai na igreja, mais você está tendo problemas, você não está tendo mais problemas. Você está enfrentando o inferno para vencer. Ou você acha que o diabo vai cruzar os braços e vai falar assim para você, não estou gostando do que você está fazendo. Você acha que o diabo vai cruzar os braços e vai dizer, não gostei, estou brabinho, não vou mais fazer nada contra você. Não, senhora. Ele vai investir contra você. E se você vacilar, ele vai dizer o quê? Eu gosto assim. Como é que é? Abusadinho? Amostradinho. Aquele meme é bem o que é mesmo. Aí o diabo fala, agora eu gostei. Agora o Daniel voltou atrás. Agora o Daniel quebrou o propósito dele com Deus. Aí ele não suportou a pressão, sabia? Voltou atrás. É isso que o diabo quer que você faça. Que você volte atrás. Então eu estou fazendo este propósito em cima de outro propósito, porque nós temos que atacar o inimigo. Eu não vou dar tréguas para o diabo, nem na minha vida, nem nesse ministério. Mas eu posso interceder por você, devo, estou fazendo isso, mas a escolha é sua. A escolha é sua. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 31. Esdras 8, 31. No versículo 21, o Esdras fez aquele voto com Deus e apregoou um santo jejum junto ao rio Ava. Amém? Para se humilhar e ter jornada feliz. No versículo 21. No 31 eu vou ler algo que para você, a princípio, eu creio que você não vai entender nada do que eu vou falar. Mas eu vou te explicar à luz da Bíblia. À luz do quê? Da Bíblia. Não é o que eu acho. Esdras capítulo 8, versículo 31. Eu orei essa madrugada, irmãos, da 1h30 da madrugada às 5 da manhã. Eu acho que quem viu lá nos stories viu. Da 1h30 até umas 2h30 eu orei legal e eu apaguei. 2h30, mais ou menos, acho que 2h30 eu apaguei. Aí eu acordei umas 3 horas da madrugada e fui até as 5 da manhã. Amém, pessoal? A única maneira de você ter comunhão com Deus é sacrificando alguma coisa. Ninguém vai ter comunhão com Deus se não sacrificar nada. O sacrifício é um caminho mais rápido para Deus. Entenda isso. O caminho mais rápido para Deus, o mais rápido, o mais forte, é o sacrifício. Quem não sacrifica não alcança Deus. Eu não estou falando de sacrifício de... Eu não estou criticando a igreja. Tem igreja que faz isso, amém. Eles fazem do jeito que eles quiserem. Eu não estou falando agora de sacrifício físico, material. Físico sim, não material. Não estou falando de você vender a sua casa na igreja. Não estou falando de você vender o seu carro. Isso é uma opção. Cada um tem a sua visão sobre essas coisas. Eu estou falando de sacrifício espiritual. O sacrifício de você dobrar o teu joelho de madrugada e orar não 5 minutos, mas orar 15, 20, 30, 1 hora. Isso é sacrifício. Você tem que sacrificar, meu irmão. Você que quer ter uma comunhão com Deus, sacrifique um momento do teu descanso. Sacrifique. Orar de dia, meu irmão. Posso falar uma coisa para você? Orar de dia é essencial, mas é fácil. É essencial, mas é fácil. O difícil é você acordar de madrugada, cansado, e orar. Isso é difícil, irmãos. Então, Deus está me dando essa visão para você fazer isso também. Não digo que você vai fazer como eu estou fazendo todos os dias. Eu estou orando de madrugada todos os dias. E isso, para mim, não é um mérito. Não é um, nossa, ele arrebenta. É uma obrigação como servo. Se eu quero algo grande de Deus, eu tenho que fazer algo grande para Ele. Que para mim ainda não é algo grande. Então, irmãos, quem quiser alcançar algo de Deus, espiritualmente falando, tem que sacrificar. Você tem que sacrificar a sua vida. Você tem que sacrificar os teus costumes. Eu estava vendo hoje, eu posso ser sincero, pessoal?
Eu vou entrar em outro assunto que eu não entrar, mas eu vou falar. Posso ser sincero? Posso ser sincero? Eu vou falar com sinceridade para você. Coisas que eu estudei e estou passando, eu estou te ensinando para você não cair numa cilada do diabo. Talvez você não sabia, tudo bem. Vou falar de novo. Festas julinas e juninas. Nós não participamos disso. Nós não podemos participar e não podemos deixar os nossos filhos participar. Você está colocando a vida do teu filho em risco. Você está caminhando o teu filho para o caminho errado. Meu irmão, eu estudei. Essas festas eram festas pagãs. Eram festas que comemoravam a morte de João Batista. Eram festas que eram dedicadas ao deus Astarote, à princesa, à deusa Diana, a esses espíritos, a esses demônios. Então a igreja primitiva, que eu não vou falar o nome agora, uma igreja lá, ela pegou esses costumes para reunir, presta atenção que eu estou te falando, isso vai te abençoar. Para reunir todo o povo junto, no mesmo propósito. Por exemplo, se eu quiser aqui, se eu me tornasse rei deste bairro, e eu tivesse o poder de decidir alguma coisa, de alguma forma religiosa, o que eu faria se eu fosse um interesseiro? Eu chamaria todos os pessoais da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, da Universal, da Batista, da Luterana, da Católica, da bruxaria, da magia negra, chamaria todo mundo e faria assim, ó, nós vamos ter uma nova religião. Essa religião nós vamos poder dançar, nós vamos poder adorar a Deus, nós vamos poder adorar o sol vai ser este Deus, a lua vai ser esta deusa, nós vamos poder fazer um arraial aqui, nós vamos fazer uma fogueira. Ou seja, eu buscaria elementos de todas as religiões e faria uma religião única, que foi o que aconteceu. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando isso para criticar você. Se você fazia, ou faz, ou quer fazer, e se você tiver vontade de fazer, você tem toda a liberdade, por favor. Eu estou te ensinando à luz da palavra de Deus. A Bíblia fala sobre isso, sobre nós participarmos de festas pagãs, mesmo que nós não venhamos saber. A Bíblia diz, mesmo que você não saiba, você está participando de coisas consagradas a ídolos. Eu não vou entrar nesse assunto, eu estava pensando nisso, eu falei para minha esposa, eu vou ser sincero com vocês, irmãos. Eu falei para minha esposa, às vezes eu fico triste, e às vezes eu falo, poxa, eu quero desistir, eu vou tocar a minha vida. Porque a gente ensina, e parece que está jogando perna nos porcos. A gente fala, e parece que a gente está mentindo. Sabe, eu falei para minha esposa, eu estou sendo sincero com vocês, eu não vou desistir, porque eu não sou covarde. Eu não vou desistir porque eu não sou covarde. Mas tem vezes que eu falei para ela, eu não era nem para estar falando isso para vocês. Mas eu sou sincero, eu não consigo, sabe? E eu falei para a esposa, às vezes dá vontade de tocar minha vida, pô. Às vezes dá vontade de pegar e tocar minha vida. Por quê? Poxa, parece que o que a gente fala é mentira. Não estou falando de vocês aqui, por favor. São outras pessoas que a gente já ensinou. Aí você vê lá, você ensina, fala. Você acha que às vezes eu não tenho vontade de fazer certas coisas mundanas? Eu sinto vontade, às vezes, de fazer certas coisas mundanas. Que é isso, pastor? Estou sendo sincero. Você acha que às vezes não tem vontade de pular uma quadrilha? Está repreendido isso. Mas às vezes dá vontade. Não é a minha vontade. Mas o meu corpo fala, todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? Porque nós não somos todo mundo. Nós não fazemos mais parte do mundo. A gente vê as pessoas numa falsa aparência, pulando quadrilha, pulando fogueira, sabe? Tomando quentão, tomando sei que lá, não importa, dando exemplo. Às vezes você vê tudo isso e fala, poxa, ele se diverte tanto. Meu irmão, eu já estive no mundo, fiz tudo isso e não era feliz. Eu já experimentei, muitos de vocês já experimentaram. Então, por que eu estou falando isso? Porque para a gente alcançar uma vida espiritual abençoada, nós temos que largar essas coisas, queridos. Vocês acham que Esdras e Neemias, eles nasceram naquele meio lá do povo da Babilônia. Eles nasceram no costume babilônico. Eles tiveram que largar muita coisa da Babilônia. Eles tiveram que se santificar para buscar e abraçar o chamado de Deus. Deus está te chamando, mas às vezes
Quando eu falo você, somos todos nós. Deus está nos chamando, mas às vezes a gente está olhando para coisas que para nós parecem mais importantes. A nossa carne é aguçada por esses instantes, sabe? Esses lampejos de festas e coisas que o mundo nos oferece. Perdão. Então a gente tem que... É um sacrifício, querido. Eu sei que é um sacrifício terrível. Porque para minha esposa mandaram uma cartinha. Olha, tal dia vai ter festa ali da junina, sua filha vai vir com um traje a rigor para pular. Eu falei, vai um escambau, não vai porcaria nenhuma. As amiguinhas tudo foram. Não sabe, não conhece. E eu falei, você não vai. Ainda bem que ela já conhece, já mostrei para ela. Ela já sabe. Ela, não, tudo bem, não vou, não quero mesmo, só quero comer. Só quero comer. E jogar vôlei. Então, irmãos, eu sei que é sacrificioso. Porque se eu fosse fazer tudo que este mundo me pede para fazer aqui nessa igreja, essa igreja estava lotada, irmão. Lotada. Eu ia fazer o arraiar não sei do que nem o outro lá, pastor famoso, fez não vou falar o nome, não vou falar, fica tranquilo. Não precisa pagar, não vou falar o nome. Fez lá o dia de Halloween do bem. Halloween do bem. Fez na igreja. E um monte de igreja fez, irmão. Tem igreja que fez festa fantasia e não falou, não pode festa de capetinha, não pode fantasia de capetinha, não pode fantasia da tiazinha, não pode a fantasia da mulher gato, não pode. Não, liberou. E foi um monte de gente. E o cara filmou aqui, eu estou numa igreja. Por incrível que pareça, ou não pareça, mas nós estamos numa igreja. E filmou uma de capetinho, demônio, a mulher com a mini saia vestida de diabinho. O camarada lá vestido de Frankenstein. O outro de vampiro. Aí eu te pergunto, será que Jesus bateu palma? Pô, essa festa eu gostei. Mas é o que as igrejas estão fazendo hoje em dia, para o povo não fugir. Aí um falou assim, para o povo não pular lá fora, eles pulam aqui dentro. Então traz o mundo para dentro da igreja, o infeliz do Satanás. Porque uma pessoa que faz isso não é usada por Deus. Irmão, eu prefiro desagradar as pessoas do que desagradar a Deus. Eu não vou trazer o mundo para a igreja. Não vou. Ainda que eu perca membro, não tem problema. Mas não perca a minha salvação. Então, por que tem a ver com a pregação? Porque você vai entender que onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Se o meu tesouro estiver nas coisas do mundo, eu não vou ficar firme na igreja. Não vou, porque a igreja de Cristo, que prega a verdade, não aceita essas coisas. Você acredita que hoje, pastor Mateus vai até achar estranho, você acredita que hoje eu vi um pastor fazendo o Vale do Sal, e eu fiquei estarrecido. Eu falei, meu Deus, eu fazia isso aí antes. Meu Deus, eu fazia isso, me perdoa, Senhor. Se eu estava errado, não me perdoa. Está na Bíblia, mas me perdoa, Senhor. Eu me senti no dever de pedir perdão para Deus. E eu vi um pastor fazendo Vale do Sal, e antes o pastor me perseguia, falava disso, e eu falava, não, mas está na Bíblia. Só que o Espírito Santo falou, para com tudo, o povo não vai mais vir para a igreja por causa dessas coisas. Estou dizendo que é errado. Eu disse aqui que isso é errado. Eu não estou dizendo que isso é errado. Estou dizendo que eu não me sinto mais bem. Para você ver, às vezes nós temos que sacrificar o nosso eu para fazer a vontade de Deus. Eu amava, vocês me conhecem. Eu amava fazer um propósito. Era o Vale do Sal, era o sabonete do descarrego. Oh, desculpa aí, Jesus. Era o sabonete do sei lá o quê. Eu não estou dizendo que é errado, não. Não estou nesse mérito. Estou dizendo que hoje Deus falou. O que eu estou até falando isso. É minha vontade, muitas vezes, é fazer, mas Deus falou não. Entendeu? Deus falou não e pronto. Esse dia eu estava pensando em fazer um negócio aqui. Eu até escrevi, orei e tal. Fui orar de madrugada e Jesus falou assim, ó, esquece. Mas pô, é tão legal. Não vai fazer mais. Também. Amém. Sacrificando o meu próprio eu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Escuta, faz isso um mês, por favor. Me ouça. Faça isso um mês. Faz esse teste. Sacrifica o teu eu. Faz a vontade de Deus. Para de fazer a tua vontade. E ora.
havia 1 ou 2 vezes por semana, hora de madrugada. É cansativo, eu sei. Agora, graças a Deus, eu estou até acostumado. E é cansativo, irmão. Eu sei que é. Mas olha, pastor, faz esse sacrifício. Faz esse sacrifício. De às vezes, fazer coisa que você sabe que não agrada a Deus. Mas você continua fazendo. Faça o sacrifício de não fazer mais. Talvez aqui comigo, na igreja, talvez você... desculpa, quando eu falo você, somos todos nós, eu não canso de falar isso. Mas talvez aqui na igreja você tenha um palavreado, mas lá na frente dos seus amigos você tem outro. Que não agrada a Deus. Faz o sacrifício de mudar isso também. Faça com isso para você ver. Pastor Mateus me conhece. O que eu sou aqui, eu sou lá no meu trabalho. Se for mentira, o pastor Mateus pode falar. Eu até digo, se ele não for sincero, que Deus castigue ele, não eu. Se ele não for sincero. Vocês entenderam o que eu falei. Mas é verdade, pode falar. Ixi, agora? Entrega o pastor ou não entrega? Não, mas eu estou em paz, porque eu sei. Ele me conhece. E eu, a mesma coisa que sou no meu trabalho, eu sou aqui. E às vezes, irmãos, eu sacrifico a minha vontade. Eu sacrifico a minha vontade de estar fazendo certas coisas, conversando certas coisas, que seria a minha vontade para agradar a Deus, e eu saio. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque você sabe quando você não está agradando a Deus. Porque na hora que você faz, você fala, é ou não é? Porque já aconteceu comigo. Não vou dizer para vocês que eu nunca falei algo que desagradou a Deus lá no trabalho, porque já falei. Algum comentário, não é uma coisa, nossa, que pecado, mas é uma coisa que desagradou a Deus. Que eu, poxa, desagradou, me perdoa, Senhor. Eu já saio. Então você vai entender agora, porque eu vou ler um negócio. Quando eu ler, você não vai entender nada, nem você. Vocês não vão entender nada. Mas eu vou te explicar em nome de Jesus. Já lemos, já oramos já, né? Não, então coloca a Bíblia no coração. Meu Deus, abençoa esta palavra que está no livro de Êxodo, capítulo 8, versículo 31. Fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aí diz assim, e partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e do que nos armavam ciladas. Diga glória a Deus. Porque estava escrito lá no versículo 22, no finalzinho, parte B, fala assim, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Amém? Mas a sua força e a sua ira é sobre todos os que o deixam. Aqui está bem específico. É lá na parte B do versículo 21 está escrito isso. Você entendeu o que Deus falou ali? O que o profeta, o que Esdras falou ali? Que a mão de Deus era sobre os que buscam. Mas a sua ira contra aqueles que o abandonam. Vamos voltar lá para o versículo 31. Versículo 32. E viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no dia 4 se pesou, olha só, preste atenção nessa parte. Se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa com letra maiúscula do nosso Deus. Por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binui, levitas, esses eram levitas. Conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo, está falando aqui em tesouros, amém? De tudo aquilo, e todo o peso se descreveu no mesmo tempo. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes, em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei, aos sátrapas do rei e aos governadores de Aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Deixa eu explicar uma coisa para você. Se eu ler um pouquinho antes,
você vai ver que trouxeram tesouros. Olha só, presta atenção. Trouxeram tesouros. Se você ler todo esse capítulo 8, você vai ver todo o propósito de Esdras com Deus e o tesouro que ele mandou trazer. Então trouxeram tesouros para restaurar a casa de Deus. Amém? Restaurar a casa de Deus. Mas por que o Senhor está falando isso? Poxa, era tesouro. Então deixa eu te falar uma coisa que está lá. Lá no capítulo 6, no versículo 21, acho que de Mateus, está escrito assim: onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Eu só vou nessa parte. Aí fala ali, vós sois a luz do mundo, tal, tal, tal. Mas ele fala assim, ó, onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. A Bíblia diz que um homem passeava pelo campo, olha só, ele passeava por um campo, e naquele campo que não era dele, tinha um dono, ele avistou um tesouro. Ele escondeu aquele tesouro, ele não fez nada de errado. Ele escondeu o tesouro. Ele foi lá, vendeu tudo que tinha, tudo que ele tinha, e comprou aquele tesouro. E comprou aquele campo. Tinha um homem que trabalhava com pedras preciosas, com pérolas. Ele foi lá, achou uma pérola, muito preciosa, ele vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Aí depois o Senhor Jesus fala, onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Aqui, o Esdras, a mandato de Deus, mandou que todos trouxessem tesouros para reerguer o templo. E o templo de Deus hoje é a igreja do Senhor Jesus. E a igreja somos nós. Se você quiser agradar a Deus, você tem que colocar todo o teu tesouro no templo de Deus. Pode ficar tranquilo que eu não vou te pedir oferta sobre isso. Não vou dizer para você trazer oferta para cá. Não tem nada a ver. Eu estou dizendo para você investir a tua vida espiritual nas coisas de Deus. Para você sacrificar o teu eu, que às vezes até a palavra te aborrece. Que às vezes é uma palavra que você fala. Eu sei que às vezes você diz assim, o pastor está me dando indireta. Pode ter certeza que não é. Porque eu já falei para Deus que quando eu subir para dar indireta para alguém, que ele faça eu morder a língua. Como eu já mordi quando fui pregar alguma vez. Teve uma vez que eu subi no altar e eu falei, tinha uma pessoa que estava me incomodando, não foi nem aqui, acho que foi na Graça. Foi na Graça. Tinha uma pessoa que estava me incomodando. Não tem problema nenhum, pode deixar. Não é igreja. Uma pessoa que estava me incomodando lá. Então a pessoa estava me incomodando e ela não ia na igreja. Aí naquele dia ela foi na igreja. E ela entrou assim, manifestada na igreja. Assim. Eu tava não estava pregando, eu estava fazendo a primeira oração. Ela entrou diante de Deus, assim, ela entrou bufando. Assim, diante de Deus, me encarando. E eu encarando ela. Tu quer encarar? Vamos encarar então. Bora lá. Vamos ver quem é que cai primeiro. Daí ela pegou, sentou e ficou me encarando na hora da oração. Orou, e eu lá me olhando feio. Aí eu falei assim, eu ia dar uma palavra assim, eu vou dar outra palavra. Eu vou dar essa palavra aqui, vou arrebentar lá no meio, tô nem aí. Aí eu olhei para ela assim. Aí a primeira eu falei assim, abra a sua Bíblia, algum de vocês estavam lá. Abra a sua Bíblia no livro tal, tal, tal. Aí o pessoal abriu. Aí quando eu estava orando, eu dei uma dentada na língua. Eu falei, não pessoal, abre outro lugar. Vamos ler outra coisa aqui. Na hora da oração forte, o semblante dela mudou e ela veio me pedir perdão. Se eu tivesse pregado aquilo lá para dar indireta para ela, eu teria perdido a alma daquela pessoa. Então, irmãos, pode ter certeza, se você sente como se, poxa, o pastor está me dando direta, não, é Deus falando com você. Guarde o teu coração, querido. Dedique momentos que você não dedicava, dedique a Deus. Dedique um pouco menos de tempo para você. Não estou dizendo que você tem que dedicar 100% do teu tempo para Deus, no sentido de como profeta, de ficar orando o tempo todo, porque você tem os seus afazeres, você tem o teu trabalho, você tem a tua empresa, você tem os teus afazeres. Mas dedique um pouco mais de tempo para Deus. Faça algo que você não fazia antes. Sacrifique algo que você não sacrificava antes. Porque eu sei que o inimigo está na tua cabeça martelando para você desistir. Porque eu sei que o inimigo está usando pessoas para fazer você desistir. Mas é aí que você vai mostrar para o diabo e para quem for que você está olhando para Deus.
Porque todo mundo sente vontade de desistir. Todo mundo, literalmente todo mundo sente vontade de chutar tudo e pegar e dizer assim, eu vou viver minha vida como eu falei para vocês hoje. Eu não ia deixar de buscar Jesus. Mas eu falei, a minha vontade às vezes é de entregar e viver a minha vida. É sério, irmãos, eu pensei isso. Eu vou viver minha vida, eu vou trabalhar, eu vou prosperar. Eu tenho aqui vários planos para mim prosperar e prosperar muito. Ganhar muito dinheiro e viver feliz, tranquilo. Ah, então o senhor não é feliz, pastor? Eu sou muito mais feliz se você ganhasse muito dinheiro. Por isso que eu sei que ainda que eu parasse, que ainda que eu saísse da obra e ganhasse muito dinheiro, eu não ia ser feliz. Porque não é o que Deus quer para mim. Por que você está falando isso então? Porque eu sei que todos nós temos momentos que nós temos vontade de largar tudo. Principalmente quando vem problemas para cima da gente. Principalmente quando são pessoas que a gente ama ou amava. É ou não é verdade? Sim ou não? Dá vontade. Eu não vou nem perguntar, porque eu sei que todo mundo aqui já sentiu vontade de desistir. Mas a diferença é, você vai desistir ou você vai olhar para Deus? Você vai investir nas coisas de Deus? E quando eu falo investir nas coisas de Deus, por favor, nada do que eu estou falando aqui é sobre dinheiro. Nada do que eu estou falando aqui é sobre material. Mas sim físico e espiritual. Dedicação física. Dedicação espiritual para Deus. Física, porque não é fácil você que acorda às 5, 6 da manhã, não é fácil você acordar às 3 da madrugada para orar. Ainda que seja 10 minutos. Não é fácil, eu sei que não é. Então isso é um esforço físico e espiritual. Então, esse esforço de Esdras em chamar todo o povo a trazer este sacrifício, tanto de animais que nós não fazemos mais hoje, como de tesouros e joias preciosas, para reconstruir o templo, os animais pelo perdão dos pecados e os tesouros para a reconstrução do templo, tudo isso é sacrifício. E Deus está te pedindo hoje, sacrifica. Sacrifica, meu irmão. Olha para o pastor, olha para mim, porque quem não sacrifica não alcança a Deus. Não adianta você querer achar um... Não, mas é mais fácil assim. É óbvio. Posso falar? Posso ou não posso? O fraco, o derrotado, ele quer as coisas mais fáceis. Isso é fato. Nenhum campeão, nenhuma pessoa vencedora escolhe o caminho fácil, porque o caminho fácil não leva à vitória. Não leva à vitória. O caminho fácil não te leva à vitória. O caminho da vitória é um caminho difícil, é um caminho de sacrifício. Pode olhar na Bíblia. Veja se algum vencedor da Bíblia teve caminho fácil. Me fale um. Me fale um. Se você lembrar, pastor, tem um fulano, conquistou e foi fácil. Qual? Ah, pastor, Davi só pegou a pedrinha e jogou na cabeça do gigante. Não, senhor. Davi, antes disso, Deus preparou ele, lutando contra o tigre e lutando contra o urso. Então, todos os grandes homens de Deus sacrificaram. Todos os grandes homens de Deus colocaram a mão na massa, lutaram. Foi difícil. Uns mais tempo, outros menos tempo, mas todos sacrificaram. Aí você ouve, olha pastor, você ouve essa palavra sacrificar e logo você fica, puxa vida, mas é difícil. Meu irmão, é difícil, mas vale a pena. O pior é você ir pelo caminho mais rápido e não vale a pena. É fácil, mas não vale a pena. Você está entendendo o que eu estou falando? É fácil, mas não vale a pena. Para valer a pena, você tem que se esforçar. Para valer a pena, você tem que sacrificar. Para valer a pena, você tem que largar as coisas do mundo. Para valer a pena, a salvação, para você conquistar a salvação, você tem que sacrificar. Não tem salvação sem sacrifício. Não tem, irmãos. Não adianta. Ah, porque eu vi fulano pregar, porque o dom gratuito de Deus, porque o escrito de dívida foi cancelado. Mas, meu irmão, o próprio Senhor Jesus falou que para você entrar no reino de Deus, para você entrar para a salvação, para você ir para o paraíso, você tem que escolher a porta estreita. Ele fala que é difícil, que só se conquista a salvação por esforço. Você nunca vai ver Jesus falar, é fácil. Meu irmão, é fácil.
Você tem que se esforçar. Porque até mesmo para aceitar Jesus de verdade, você sacrifica. Você sacrifica, porque quando você aceita Jesus de verdade, você se torna para as pessoas uma pessoa chata. Lá na empresa, um dia eu fui sincero, eu falei assim, cara, eu sou muito chato. Falei para os rapazes que estavam lá. Eu não sei se o Matheus estava. Eu sou muito chato, cara, porque aí eu falei as coisas lá que eu não estava gostando, e eu tenho certeza que vocês me acham uma pessoa chata. Porque realmente, irmãos, quando você aceita Jesus, você para de aceitar as coisas que os outros vão te falar. Você para de aceitar as brincadeiras idiotas. Você para de aceitar as bagaceirices palavrão no teu ouvido. Eu falo às vezes no ouvido não é pinico. Eu sei que, infelizmente, para muita gente, eu sou chato. Por isso eu digo, para aceitar Jesus, você tem que sacrificar. Porque aquele que se torna amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está escrito na Bíblia. Porque aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que é amigo do mundo? É quando você passa a aceitar as coisas que o mundo tenta te impor. Você não joga mais o teu coração no tesouro que é Jesus. Você divide as atenções. Você está entendendo? Vamos lá para o Salmo 1 rapidinho que eu vou acabar. Vamos lá para o Salmo 1. Ah, mas você já leu, eu vou ler de novo. Porque eu falei que eu sou chato. Ah, pastor, mas que chato? Eu sou chato, irmão. Vou falar um monte de vezes que eu sou chato. Salmo 1. Bora lá. Eu estou falando da Bíblia. Eu estou falando do quê? Da palavra de Deus. Ó, isso também está lá em Provérbios, mais ou menos parecido. Em Jeremias fala mais ou menos o que eu vou falar. Diz assim, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado, feliz, o homem ou o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Quem eram os ímpios naquele tempo? Os estrangeiros. Os estrangeiros que adoravam a outros deuses. Hoje não é mais. Não é mais. Não é mais. Não vem me processar por xenofobia. Não é mais os estrangeiros. Hoje são aqueles que estão fora da fé. São aqueles que não têm a mesma fé que você. A mulher foi tomar o conselho. A mulher da minha igreja, muito tempo atrás, ela foi traída pelo marido, ela pegou mensagens do marido, lá no tempo era SMS. Ela pegou as mensagens, o marido esqueceu de apagar, ela pegou as mensagens do marido, ela desconfiou que o marido estava traindo ela. Ela não foi falar com o pastor, ela não foi falar com uma obreira, ela foi falar com uma amiga do trabalho. E ela chegou, a amiga dela falou, eu me lembro direitinho do que ela falou. Aí eu falei para minha amiga, pastor, eu acho que fulano está me traindo. Ele falou isso de uma pessoa, eu não lembro mais o que era a pessoa falou. Mas ela falou assim, poxa, e aí? Ela falou, deixa de ser boba, amiga. Amiga, deixa de ser boba. Te veste, te pinta, te arruma e vamos para um bailão. A mulher era solteira. É claro, não tinha marido. A outra tinha marido. Vamos para o bailão, vamos aproveitar, vamos sair, vamos beijar muito. Vamos beijar muito. Ai, encher a boca de coisa ruim que não presta. Do Satanás, se encher de espírito ruim. Ouve o conselho do diabo. E ela foi. E o marido descobriu. Aí o marido pegou, brigou com ela e se separou. Aí depois ela foi descobrir que o marido não teve nada com ninguém. Mas se eu tivesse conversado com o pastor ela falou mais ou menos isso. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se ele fez contigo, faz com ele. É isso que o mundo te ensina. Se a pessoa vai conversar com o pastor não vai falar, separa, mulher, deixa de ser boba, te levanta, te arruma, te pinta, coloca uma mini saia, vai pro bailão, vai pro bailão dos coroas. Vai lá, pega um velho lá, rico, sacode a poeira, dá a volta por cima. Engano. Nunca que o pastor vai falar isso. Se o pastor vai falar isso, é endemoniado. Se bem que eu tenho visto cada coisa ultimamente, que eu vou dizer, eu não vou nem falar. Então, irmãos, você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir homens de Deus. É duro isso que eu estou falando. É difícil até de eu falar isso para você, mas é a realidade.
Aí fala que eu vou terminar, já vamos buscar o Espírito Santo. Aí não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos... O que está escrito aí? Dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedor é aquele que zomba de você, aquele que zomba da igreja, aquele que zomba de pastor. Ah, pastor, mas tem um monte de pastor sem vergonha. Tem um monte. Mas eu não vou ajudar a denegrir o nome da obra de Deus. Se tem um monte de pastor fazendo besteira, eu não vou ficar piorando a coisa. Amém? Eu vou buscar a presença de Deus. Eu tenho que buscar a presença de Deus. Você tem que buscar a presença de Deus. Tem um monte de pastor sem vergonha por aí? Tem. Ah, mas aí o senhor está se contradizendo, pastor, porque o senhor falou que não é para falar mal, mas está falando mal. Uma coisa é você falar de atitudes. Outra coisa é você falar da obra. Porque eu vejo pessoas que falam assim, estes pastores... Não. Quando eu falo, eu sou específico. É um pastor, é outro pastor. É uns pastores que fazem isso. Tem no nosso meio? Tem. Mas eu não posso julgar tudo. Porque eu acabo trazendo para mim coisas ruins. Eu tenho que pensar que a palavra de Deus é verdadeira. E ela já nos alerta sobre isso. Eu faço a minha parte. Eu busco Jesus. Eu não vou deixar de buscar Jesus porque um pastor fez besteira. Eu não vou deixar de buscar Jesus porque um pastor me prejudicou. Como várias vezes na obra aconteceu. Eu não deixei de buscar Jesus por causa disso. A vez que eu deixei de buscar Jesus porque eu olhei para o homem, eu me arrebentei. Agora, meu irmão, eu saí. Simples. Está me prejudicando? Está fazendo coisa errada? Então eu saio. Mas eu continuo buscando quem? Continuo buscando a Deus. E pronto. Amém? Por isso eu volto a dizer, foca o teu coração nas coisas de Deus, que você não vai se perder. Você vai ficar triste de vez em quando. Você vai se decepcionar de vez em quando, como acontece comigo. Mas você vai dizer, eu estou triste. A minha vontade é de desistir, mas eu vou ficar firme com Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor é meu Deus. O Senhor é minha força. O Senhor é tudo para mim. Eu não vou te largar, Senhor Jesus. Pronto. Foi o que o Esdras fez. Eles focaram, chamaram o povo para a luta. A Bíblia diz que o povo estava direcionado a trabalhar. O povo quis fazer a vontade de Deus. Então tudo aconteceu. O muro se ergueram os muros, as casas foram reconstruídas, o povo de Israel voltou a prosperar, o povo de Israel voltou a ser um povo forte, não era um povo espalhado lá pelas redondezas lá, morando com amalequitas, morando com jebuseus, morando com o povo totalmente perturbado. O povo se uniu e viveu a sua fé genuína. Diga glória a Deus. Não estou dizendo que você vai sair da casa, que você vai deixar de morar perto da sua família, que você vai deixar de falar com a sua família. Pelo contrário, não é isso. Mas você tem que blindar a sua vida espiritual. Você tem que blindar. E se eu fosse aqui ficar te dando conselhos, eu ficaria até amanhã. Conselhos não é da minha parte. À luz da Bíblia. À luz da Bíblia. Quando as coisas começam a virar trevas, a luz não se mistura com as trevas. Ou eu estou ali e ilumino, e aquelas trevas se dissipam, mas infelizmente nem todo mundo aceita a palavra de Deus, e existe o livre-arbítrio, então às vezes tem treva que não quer deixar de ser treva. Tem treva que não quer deixar. Você já falou, você já ensinou, você já deu exemplo, não adianta. A pessoa é treva e ela quer ser treva. Aí você simplesmente, então tá bom. Então eu vou cuidar da minha vida. Amém? Mas isso vamos continuar no outro dia. Pastor, mas nós estamos na fé da reconstrução. E o que eu falei aqui é a respeito da reconstrução da sua vida. 52 dias de oração pela reconstrução. Para você reconstruir a tua vida, você tem que tirar de perto de você o que transformou a tua vida em cacos. O que transformou a tua vida em cacos? Quem é o responsável? O que é responsável de ter tornado a tua vida em cacos? Afasta de você, irmão. Afasta. Sentimentos, atitudes, amizades. Afasta.
Eu afastei, irmão. É triste, mas é o que tinha que fazer. Se quiser conversar comigo, eu estou pronto para conversar. Se quiser tomar um café comigo, eu estou pronto para tomar um café. Se quiser fazer um churrasco na minha casa, eu faço um churrasco na minha casa. Mas eu não misturo as coisas. Não misturo. Aquela velha vida que eu tinha antes, que eu ia fazer um churrasco, trazia a galera e tomava umas cachaças, isso não acontece mais. E nem vai acontecer mais. Ainda que os meus amigos me chamem. Eu não vou fazer. Eu posso estar junto deles em alguns momentos para dar testemunho, mas é isso. Ah, mas tu é chato, tu não sei o que lá, Marcelo. Meu irmão, eu sou tão criticado no meio dos meus amigos, no meio da minha família, que você não tem ideia. Mas olha para minha cara de preocupado. Tô nem aí, meu irmão. Eu quero agradar a Deus e a minha esposa e a minha família. E vocês, claro, obviamente. Desde que você esteja na mesma fé. Quem compreendeu? Você entendeu? Reconstrução. Nós temos ainda 20 dias. 20 dias, né, pastor? 20, né? 20 dias, nós temos 20 dias de oração, até o dia 10. 19, 20. Nós temos 20 dias de oração. 20 dias de entrega. 20 dias para se esforçar. E eu te peço, nesses 20 dias, faça o teste. Sacrifica. Sacrifica o que você não sacrificava antes. Sacrifica. Ó, eu estava acostumado a fazer 2 cultos por semana. E aí agora nós temos ali a terça e a quinta. Às vezes eu vou na terça, às vezes eu vou na quinta, às vezes eu vou numa, na outra, às vezes eu vou nas duas. Mas eu já comecei a sacrificar um pouco mais. Eu poderia ficar em casa descansando. Eu poderia, de madrugada, não levantar para orar. Mas eu resolvi sacrificar. Sacrifica. Amém, pessoal? Em nome de Jesus, quem entendeu? Curve a sua cabeça, por favor. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça, Pai. Muito obrigado por esta palavra, Senhor Jesus. Nós te agradecemos.